Eu quero que vocês levem isso como brincadeira, que eu brinco muito com a Solange, né? Eu falo que se tem uma pessoa que eu amo assim, ela. Então eu não posso ver ela, que eu brinco com ela. É uma maneira de eu mostrar o meu amor por ela. E sempre bom estar aqui, né? Sempre bom estar aqui junto com vocês. E sempre aquela saudade, né? Aí o meu sogro montava assim: quantos anos você fez essa estrada aqui? Eu falava: no mínimo 10 anos, né? E voltar 10 anos nós fizemos esse caminho. Mas é muito bom saber que a igreja mantém-se firme, né? E ela está muito bonita, a igreja, né? A igreja se vê pela boniteza, não é pelo tamanho ou pela quantidade de pessoas que ela tem, mas sim pela firmeza que ela tem, né? E nós sabemos que continua vivo e firme ainda na presença do Senhor. E quer dizer uma coisa, irmãos, que foi uns 2 domingos atrás, nós fomos no batismo da colega da minha esposa, e agora a irmã de igreja lá no bairro. Não, ia falar igreja, não era para falar, mas tudo bem. Foi na igreja fazer o batismo e elas passaram um vídeo. É um vídeo que está circulando aí, já falando sobre em Curitiba, fez uma pesquisa. O que é Jesus Cristo? Vocês já falar esse vídeo, pastor? Ninguém? Aí pergunta: o que é igreja? Aí o pessoal fala que é igreja. Aí já viu, Carlinhos? Ninguém viu esse vídeo? Eu devia ter pedido para procurar, mas eu não. A Marcela falou, mas eu. É um vídeo que mostra, assim, fazendo umas pesquisas, acho que é em Curitiba, e as pessoas vão sair do ônibus, aí eles perguntam: o que é igreja para você? Aí eles falam um monte de coisa lá da igreja, algumas pessoas, depois uma pessoa explicando o que é igreja, o que é Jesus Cristo, tá? E isso me incomodou um pouco, porque as respostas, depois se os irmãos puderem entrar nessa internet, procurar, as respostas que as pessoas deram para a igreja me deixou triste. Triste no sentido, que depois eu até discuti com a Márcia, no sentido de que nós como igreja, estamos levando Cristo, ou estão confundindo. Aliás, eu estava conversando com o Eleandro outro dia, porque nós temos que discernir cristianismo de cristão, né? Cristianismo é a nossa doutrina, é uma religião. Cristão muitas vezes se diz que é seguidor de Cristo. Então, quando um cristão não faz coisa certa lá fora, eles criticam o cristianismo. Na verdade, é o cristão que não fez, é a pessoa que se diz cristão que não fez, né? E ser cristão é andar, ter Jesus como seu mestre. E ser discípulo de Jesus, eu estava ouvindo o pastor Ed, né, falando sobre, quando ele fala Talmidim, né? Ele estava dando uma palestra, falou Talmidim, e falou que discípulo é aquele que segue seu mestre, segue tão de perto que ele acaba até respirando pó, que quando ele bate a sandália na estrada, aquele pó que levanta, ele cheira aquele pó, respira aquele pó, porque ele está tão próximo do mestre, que ele faz. Então, cristão é isso, ser cristão é você estar bem próximo de Cristo, andar, se possível, lado a lado de Jesus Cristo, para aprender com Ele. Isso é ser cristão. E quando nós fazemos algo de errado lá fora, irmãos, é a igreja que é culpada, é Cristo que não serve. Aliás, tem alguns lá que deram até uma diferença, achei interessante. Cristo, ele fala que Cristo é bom, mas aqueles que dizem cristão não vivem o cristianismo que era para ser vivido. E isso me marcou muito, isso me deixou assim um pouco. Eu já tinha ouvido esse vídeo em outra igreja, mas nesse dia me impactou bastante por outros fatos que ocorreram, mas me impactou. E aí em Atos nós temos uma igreja chamada Antioquia, a igreja de Antioquia, Atos capítulo 11 e 12. Vocês vão deixar aberto, nós vamos trabalhar nesses dois capítulos, 11 e 13. Atos 11 e 13, igreja de Antioquia. Por quê? Porque essa igreja, ela vai dar muitos exemplos para nós de como ser igreja, como é uma igreja, ou como uma igreja deve viver ou deve andar neste mundo. Mas quem era Antioquia? Ou onde era Antioquia? Que cidade é essa? Antioquia foi fundada cerca de 300 anos antes de Jesus Cristo. Ela já existia, ela foi fundada e cresceu a ponto de contar com numerosa população nos tempos
de Paulo, incluindo muitos judeus, os quais desde os tempos remotos haviam obtido direito de cidadania. Direito, não eram cidadãos, mas eles adquiriram o direito de ser cidadão dessa cidade. Como nós temos o direito de ser cidadão dos céus, porque nós labutamos por isso, correto? Tá certo, porque ninguém falou nada, né? Tá certo que eu falei, né? Tá certo que eu falei? Repita, pastor. Vou repetir. Nós temos cidadania celestial, porque nós labutamos por isso. Acho que ninguém ouviu da primeira vez, né? Então vou repetir de novo. Nós temos direito de ser cidadão do céu, porque nós labutamos, nós trabalhamos por isso, nós fizemos muitas obras por isso, correto? Bom, lógico que não. Nós somos cidadãos dos céus porque Cristo nos deu essa cidadania, Cristo deu esse passaporte para o céu. Então, mas eles adquiriram essa cidadania, o direito de ser cidadãos. Antioquia foi uma cidade que Paulo começou e terminou a sua segunda viagem missionária. Está em Atos. Não se sabe exatamente o tamanho ou a extensão dessa cidade, mas o que se sabe, segundo Crisóstomo, é que ela tinha mais ou menos 500 mil habitantes. É isso mesmo? Vou ver se eu não errei aqui. O negócio me travou aqui, irmão. Travou. Não, agora foi. Isso mesmo. Uma população nasceu de 800 mil habitantes antes e depois de Cristo. Dá que é uma população aproximadamente de São Bernardo do Campo. 800 mil habitantes na época de Paulo. Seria assim, 300 anos depois de Jesus Cristo. Então a igreja de Antioquia foi iniciada por crentes foragidos e perseguidos naquela época. Não tem assim, ninguém se sabe quem é que levou o evangelho. Mas se sabe que quando Paulo e Barnabé chegou, ele já tinha conhecimento da palavra, conhecimento do evangelho. Então Antioquia era uma igreja que contava com o favor de Deus. Versículo 21 do capítulo 11, vamos botar ali também. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Por que isso? Porque a mão de Deus estava sobre essa igreja. A mão de Deus conduzia esta igreja. A palavra de Deus fala em Romanos que se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aonde há pecado, Deus não age. Deus tira a sua mão. Acã, Deus falou assim: eu não serei convosco, não poderei existir aos vossos, vocês não poderão existir aos vossos inimigos. Rofini e Finéias, Deus falou assim, estavam na obra, mas a mão de Deus não estava com eles. Sansão tornou-se um homem comum, porque quebrou o quê? Seu voto com Deus, fazendo o quê? Isso. E o Espírito Santo se retirou o quê? Dele. Então, onde há pecado, a mão de Deus não age. Onde há iniquidade, o Espírito Santo de Deus não age. Primeira coisa, a graça de Deus operava sobre essa igreja. Versículo 23 do capítulo 11 diz: Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou, permanecerem fiéis ao Senhor e de todo o coração. Então, quando os apóstolos falaram assim, se alegraram e permaneçam fiéis ao Senhor de todo o coração, porque santidade e piedade, sem santidade a igreja sai da graça para a desgraça. Sem santidade, sem ser separado para Deus, santidade é dizer que eu sou certinho, que eu sou santo, não é isso? Eu não faço nada de errado, não é isso a santidade? Não, santidade é um processo que nós vamos caminhando na presença de Deus. Deus vai nos aperfeiçoando, e a perfeição ela começa aqui, e onde ela termina? Na glória, mas que caminhando junto ou lado a lado com Jesus Cristo. Então assim, sem santidade a igreja
sai da graça para a desgraça. Sede santo. Sede santo? Porque eu sou santo. E santo é o quê? Separados. Então nós temos que ser separados para Deus. Então, no crescimento, então era uma igreja que crescia numérica, não só no conhecimento da palavra, mas também crescia o quê? Em números. Versículo 21 a 26 do capítulo 11. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor, ou inclinaram os corações ao Senhor, ouviram ao Senhor, obedeceram ao Senhor. Olha bem, olha o versículo próximo, 22, vai dizer: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Olha, quer dizer, o que Deus está fazendo no seio daquela igreja foi levado e chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. E eles enviaram quem? Nada mais, nada menos de quem? Barnabé. O homem não sabia nada, né? Barnabé, a Antioquia. Esse ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou o quê? Exultado, alegre, feliz, porque o que Deus tinha feito e estava fazendo naquela comunidade. E os animou, e falou assim: não, permaneçam assim, continue crescendo, continue andando, fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e a ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Ah, está lendo? Por que eu não estou olhando? Foram chamados de cristãos. Eu outro dia estava conversando com uma pessoa, e eu falei assim, que não sei se é da época do Júnior, não é que eu seja velho, né? Eu sou até novo, mas tudo bem. Nós chegávamos assim numa loja, assim que eu me lembro quando era assim, novo convertido, na década de 92, até 95 mais ou menos, ia numa loja, as pessoas viam assim como você andava, você é diferente, você é crente. Na verdade não era crente, né? Eu falei: sou. Então porque você é diferente. A segunda pergunta que se faz hoje: se as pessoas veem diferença em nós. Olha, se eu faço diferença no lugar onde eu estou, se eu sou diferente ou se eu sou igual às pessoas que estão no mundo. Porque se eu sou igual, não estou tendo nenhuma diferença, nenhuma mudança no meio onde eu estou. Então, onde a mão de Deus abençoa a conversão, onde a mão de Deus está, onde a graça de Deus está, há conversões. A comunidade que busca a direção de Deus, há conversão. A pessoa que busca a presença de Deus, há conversão. O crescimento vem de quem? Vem do pastor? Vem da igreja? Vem das campanhas evangelísticas? Quem dá o crescimento para a igreja? É Deus. E aí diz que Deus acrescentava naquela igreja. Mas por quê? Porque elas adoravam a Deus, elas eram sinceras com Deus. A igreja buscava estar na presença de Deus, buscava fazer a vontade de Deus, era obediente à palavra de Deus. Então tudo que ela se propunha a fazer era o quê? Abençoada. Porque ela escolheu a melhor parte, que é adorar a Deus. A melhor parte. Ele é quem acrescenta os salvos. Jesus é quem edifica a igreja. Não é por esforços nossos, mas é Jesus Cristo que edifica. Testemunho de Cristo. Versículo 26 diz:
E quando o encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com alegria e ensinaram a muitos. E em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Testemunhos, irmãos. Se a igreja hoje ela não está sendo bem vista no meio da sociedade, algo está errado em nós. Nós somos responsáveis por isso, que nós devemos praticar, viver no cristianismo. E se nós falamos que somos discípulos de Cristo, nós falamos que Jesus Cristo também é o mestre, é o nosso mestre. Nós temos que buscar ser mais parecido com Jesus. A palavra fala que de glória em glória nós somos o quê? Nós somos o quê? Transformados na imagem e semelhança de Jesus Cristo. De glória em glória. Quando eu falo de glória em glória, é o quê? É de uma vez só ou não? É de passo a passo. É como se estivesse subindo um degrau da escada, um de cada vez. É estar parecido, semelhante com Jesus Cristo. Isso é ser cristão. Isso é andar na presença de Deus, ao ponto de cheirar o pó e ter o mesmo perfume de Jesus Cristo, exalar o bom perfume de Cristo. Então, testemunho fiel é você viver na presença de Deus e converter-se, né, aos mandamentos de Cristo como forma de vida para cada um de nós. Antes de tomar qualquer decisão ou fazer qualquer coisa, perguntar: essa é a vontade de Deus para a minha vida? É isso que Deus quer que eu faça? Nós temos um grande problema. E aí eu ouvi da minha filha hoje, acho que é hoje, né? Nós estávamos voltando, falou assim, interessante que Deus falou com ela numa vigília do aniversário de uma colega dela, né? E ela saiu da boca daqui. Muitas vezes nós colocamos as nossas dificuldades, nossos problemas como nos braços do Senhor, e quando nós menos percebemos, nós estamos trabalhando com Ele e não descansamos em Deus. É lembrar que Deus é o Senhor de todas as coisas, como a irmã leu aqui no Salmo 148. Deus é o dono de todas as coisas. Deus é que faz todas as coisas. Então, quando eu me coloco diante de Deus, Senhor, o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor é o Senhor da minha vida, então eu não tenho mais vontade própria. A minha vontade é a vontade de Deus na minha vida. Então, se eu tenho assim, um propósito de um objetivo de entrar numa faculdade, fala, Senhor, mas eu quero aquela faculdade lá, aquela, sabe, aquela. Deus fala, mas eu não tenho aquela para você, eu tenho aquela outra. Ah, mas se não for aquela, eu não quero. Mas eu tenho para José, eu tenho aquela outra para você. Se eu estou submisso à vontade de Deus, eu falo, aquela outra é melhor para mim. Não aquela que eu estou querendo, mas aquela que o Senhor está mostrando para mim é melhor. É se submeter à vontade de Deus, à minha vontade, à vontade de Deus. Então, testemunha de Cristo. Então, nós temos que testemunhar. E aqui diz que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Aí eu volto à pergunta: as pessoas têm nos chamados de cristão pelas nossas atitudes? Ou eu tenho que falar para as pessoas que eu sou um cristão? Eu não sei se já contei essa história para vocês aqui, posso ser que tenha já contado, mas eu quero só contar porque isso reflete muito bem essa parte que nós estamos falando. Duas pessoas ou dois jovens que estavam na faculdade, eles não conheciam, né? Cada um está em um lugar diferente, e quem mora na faculdade mora em república. E os dois alugaram um apartamento e os dois começaram a morar juntos. Um deles era cristão e o outro não era. E as que não eram, ficavam em farra, bebiam e ia para farra. E me parece que o outro também fazia a mesma coisa. Até que um dia esse que não era, estava na cidade, estava bêbado, e começou a ficar triste, vazio no coração. Até que passou um cristão, servo de Deus, e ele conversando com o cara, chamou ele para a igreja. Ele foi para a igreja. Foi para a igreja, lá ficou, ouviu a palavra, tudo. E aí mudou o coração do rapaz. E lá ele recebeu Cristo.
Ele foi feliz para o apartamento, para a República. Não, eu vou ter que contar para o meu colega de serviço, meu colega de quarto lá, que eu conheci Cristo e eu quero que ele tenha essa mesma alegria que eu tenho. Você tem esse mesmo desejo que outras pessoas têm, essa mesma alegria que você tem? Você deseja isso no coração? Que outras pessoas tenham essa mesma alegria? Tudo bem. Aí ele foi, chegou no apartamento, aí conversou com o rapaz lá, falou: olha, eu estava assim, dessa maneira, não, até quando a pessoa me convidou, fui conheci Jesus, estou feliz, e agora quero apresentar para você. Eu falei: ah, é? Ah, eu já conheço Jesus, sou cristão. Eu falei: como? Você já é cristão? Você é um crente? E você nunca falou de Jesus para mim? Você nem abriu a boca para falar de Jesus para mim? Assim, irmãos, estamos aqui no nosso mundo. Tem muitos cristãos que se dizem cristãos, mas a vida deles não condiz com o que ele fala. Há pessoas que louvam Jesus, mas não obedecem aos seus mandamentos. Nossa vida, palavras, ações, reações, atitudes levam as pessoas a pensar quem somos, se somos Jesus Cristo. As nossas ações, atitudes, palavras, ações vai nos dizer se eu sou ou não sou cristão, se eu sou ou não sou um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. As minhas ações. No versículo 22, podemos observar-se que a fama da igreja de Antioquia torna-se assunto comentado na redondeza. Diz: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e eles enviaram Barnabé e Antioquia. Esses fatos, ou esses acontecimentos, esse alvoroço, essa transformação está chegando, ou já saiu das portas da igreja, já está invadindo a comunidade em volta, as cidades em volta. Deus está movendo algo naquela igreja. Deus tem feito algo diferente naquela igreja, porque o testemunho chegou aonde? Em Jerusalém. A grande pergunta que cabe para nós como igreja: se a comunidade em volta, as pessoas em volta, a cidade tem visto diferença na nossa igreja, na igreja onde eu participo. Se as pessoas ao chegarem assim, Deus tem feito algo diferente nessa igreja. Quando Deus opera numa igreja, sua fama se divulga, ela transpassa as fronteiras. Outras pessoas tomam conhecimento, e não precisa de propaganda, não precisa de marketing. Quando Deus se manifesta poderosamente na igreja, eu não preciso anunciar. A própria fama da igreja, do que está acontecendo na igreja, vai se espalhando por boca, de boca em boca, vai se espalhando. Jesus, quando ia nas cidades, ele não colocava cartaz aqui: fulano, Jesus vai vir hoje aqui nessa igreja. Tinha isso? Como nós vimos hoje, se um cantor veio na igreja, não faz tal fulano vai estar aqui na igreja hoje. Não, Jesus não anunciava. Simplesmente ele ia na cidade, e onde ele ia, as pessoas faziam aquele alvoroço, porque eles queriam ouvir Jesus, eles queriam saber o que diferente tinha em Jesus. Então as pessoas iam para a igreja de Antioquia: o que está acontecendo nessa igreja? Por que essa igreja está sendo falada? Eu preciso saber o que tem nessa igreja. E eles iam, e não saíam mais, porque eles lá eram tocados, lá eles eram transformados, lá eles recebiam o que o coração deles precisava receber. Atos 17, 21 diz: todos atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outras coisas senão falar e ouvir as últimas novidades que estavam acontecendo. Então toda a cidade comentava as últimas notícias, ou seja, a pregação do apóstolo Paulo. Todos comentavam. Nossa cidade, ou Capelinha, conhece esta igreja? Creio que sim. Mas
Será que a cidade conhece o Capelinha? Conhece a igreja da Borda? Conhece a primeira de São Bernardo? Conhece a central de São Bernardo? Será que conhece? Aqui diz que a cidade conhecia a nossa igreja, conhecia aquela igreja. As pessoas ouvem falar a nosso respeito. Quando andamos no local onde a nossa igreja está edificada, as pessoas falam dela, de como ela age. Nós temos defendido a nossa igreja, nós temos defendido o nome de Jesus Cristo. Que tipo de influência temos exercido no meio onde nós estamos, no local onde nós estamos? Então a igreja aqui era uma igreja envolvida na obra assistencial aos necessitados. Olha, você vê como é que a igreja era uma igreja que se movimentava, ela não ficava parada, ela também se envolvia nessas obras. Naqueles dias, alguns profetas desceram a Jerusalém para Antioquia. Um deles era Ágabo, que era um profeta. Levantou-se pelo Espírito Santo, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. Atos 11, 27 a 30, viu? Durante o reinado de Cláudio, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Assistir os necessitados. Pergunta, alguém pediu para eles? Não, deliberadamente eles assistiam aqueles que precisavam. Essa é a igreja de Cristo. Ainda hoje nós estávamos discutindo sobre a questão do dízimo, né? Obrigado. Você quer ouvir, né? Você tem um lugarzinho no céu. Quero sempre trazer algo para mim. Nós tivemos aula hoje na igreja e falamos de dízimo, né? E eu falei assim para a Márcia: hoje a questão do dízimo ela é muito mais, na época do Velho Testamento era 10%. E aí as pessoas davam 10% mais de oferta e depois não faziam mais nada. Hoje Jesus cobra muito mais de nós, da nossa dedicação e oferta. Ele fala: se você vê um enfermo doente e não ajudar, você não está agindo corretamente. Quando você faz isso, um desses meus pequeninos, você faz a quem? A mim mesmo. Então nós precisamos estar atento, a igreja de Cristo está atento aos necessitados, aqueles que precisam da ajuda, do auxílio da igreja. E a igreja de Antioquia entendeu isso. A igreja de Antioquia não ficou só na informação, foi a ação. Ela foi informada, ela ficou sabendo da notícia, mas não ficou de braços cruzados, mas ela agiu, ajudou pessoas que ela conhecia, verdade? A igreja de Antioquia conhecia as pessoas da Judéia? Não, ajudou pessoas que ela não conhecia. Muitas vezes nós somos inclinados a ajudar quem nós conhecemos, mas o desconhecido, muitas vezes nós temos barreira e dificuldade em ajudar. E aqui não, eles ajudaram a quem eles não conheciam. Todos participavam de forma proporcional, igualmente. Jesus não veio apenas para oferecer o céu, mas também alívio ao fardo daqueles que estão carregando pesadamente. Seremos julgados nesta área também da necessidade próxima da assistência. Mateus 25, saindo um pouquinho de Atos, Mateus 25, 31, 46, Jesus vai falar isso para nós. Ele fala assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, a sentar-se em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes.
Ele colocará as ovelhas à sua direita e o bode à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vem, bendito do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram o quê? De comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Quando vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Então a igreja, ela tem esse dever de olhar para os necessitados, para aqueles que precisam de Jesus Cristo. A igreja de Antioquia tinha como prioridade a palavra de Deus. O Júnior é o pastor dessa igreja, correto? Sim ou não? Sim. Muito bem. Vocês vão seguir o Júnior ou a palavra? O Júnior ou a palavra? A palavra. E eu creio que ele vai ficar com raiva de mim, mas mas até eu, quando chegar em casa, qual o dever que vocês têm que fazer? Conferir. Beriano. Conferir, irmãos. Anotar. Chega assim, vamos ver se o pastor José falou mesmo segundo a palavra. Vou testificar isso. Ir lá e... falou, então vou crer. Não falou, não vou crer, porque não é palavra. Prioridade na palavra. A igreja tem que ter como prioridade a palavra de Deus. Não é pastor, não é missionário, não é cantor, seja quem for, prioridade é a palavra. Se descer um anjo aqui e falar coisa diferente do que está escrito na palavra, é o quê? A palavra é o centro do coração da igreja. A palavra é o centro. Versículo 20. E diz que essa igreja, interessante, né? Tinha todos os dons possíveis. Essa igreja tinha, porque a graça de Deus é tanto nessa igreja que todos os dons possíveis ela tinha. Tinha dom de evangelista. Olha lá, versículo 20. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor. Dom de evangelismo. Quando Deus age na igreja, os dons vão ser aflorando. Quando mais próximo chego de Deus, Deus vai mostrando para mim qual o dom que eu tenho, ou qual a área na igreja que eu posso trabalhar, que eu devo trabalhar. Mas eu preciso, cara, por quê? Ouvir Deus, andar com Deus. Deus quer que nós trabalhemos. Versículo 26. Havia mestres, e quando o encontrou, levou para Antioquia. Versículo 26. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniu com a igreja e ensinaram a muitos. Mestre, dom de ensinar. Será que no Capelinha não tem pessoas escondendo seus dons de ensino aqui, não? Dom de evangelismo aqui? Está florando, se debatendo no coração, mas está com receio, com medo de exercer esse dom que Deus tem dado para você? Será? Será que aqui no meio tem mestres aqui que precisam para ensinar a igreja Capelinha? Vamos pensar nisso. 13:1 fala assim, no capítulo 13, versículo 1:
Fala assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Haviam profetas e mestres. Então nós temos que estar escutando da parte de Deus: Senhor, qual é o meu lugar na igreja? Onde quer que o Senhor quer que eu esteja trabalhando ou te servindo na igreja? De repente, irmãos, você tem um dom que está enrustido aí e você está com medo de exercer esse dom. E aqui diz que na igreja de Antioquia esses dons afloravam, porque estavam o quê? Buscando fazer a vontade de Deus. Havia profetas, como já dissemos, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Atos 13:1. Não há igreja forte sem ênfase na palavra. Não há igreja firme onde a palavra não é a prioridade. Não há igreja que cresce onde a palavra de Deus não é o centro dela, não é o coração dela. A palavra, não é o culto, não é o louvor, mas a palavra, ela tem que ser o centro da igreja, do coração da igreja. A palavra tem que estar no centro, porque é ela que vai nos orientar, direcionar segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Inclusive tem uma música que eu não entendo ela, eu peço a Deus para Deus me dar discernimento para entender ela, né? Que ela fala assim: o melhor de Deus está por vir. Quem já ouviu essa música? Eu vou falar dessa música, mas eu peço a Deus que Deus me dê o entendimento, porque para mim o melhor de Deus já veio. Para mim o melhor de Deus já veio. O que é o melhor de Deus para mim? É Jesus Cristo. O melhor de Deus vai vir, está por vir. O que Deus pode nos dar mais do que o maior que já foi o filho dele? Confesso, irmãos, eu peço a Deus, estou pedindo a Deus para ele me dar discernimento para entender algumas músicas. É uma delas que eu não consigo entender. O melhor de Deus está por vir. Não sei, né? Se o Carlinhos souber, me explique, por favor. Depende do que é melhor para você, né? Porque hoje a gente quer o melhor para nós, né? A gente faz a vontade de nós, de Deus. Né? Então qual é o melhor para mim? Pode ser um monte de coisa. Mas o melhor mesmo de Deus para nós é o Senhor. Eu Cristo, né? Então, o melhor de Deus. Então, porque ele falou, o melhor de Deus está por vir. Está por vir, quer dizer que Deus guardou alguma coisa mais importante que Jesus. Bom, depois esse, só para vocês. Tá, mas tem. Quem for música. Não, eu estou perguntando se poderia ser a volta de Cristo para nós. O autor tinha outra intenção. Então, eu tenho que saber o autor. Eu não entendi. Não precisa. Mas assim, então aqui, a prioridade é a palavra. A centralidade da igreja é a palavra. Então, a palavra, ela. O autor está falando, a música é feita por homem mesmo. Bom, há muitas igrejas hoje correndo atrás de novidades. Ainda hoje estava na faculdade que muitas igrejas estão remetendo ao passado. Tem igreja que está colocando as taças judeus lá que chama? Não vou lembrar. Candelabro, obrigado, candelabro. Outros já estão colocando até a roupa de judeu. Costuraram o véu. Irmãos, se nós temos a palavra como centralidade, nós vamos ver que isso não é de Deus. Se nós consultarmos a Bíblia, isso aí Jesus não ensinou. Por contrário, porque o véu rasgou. Se fosse para remendar o véu, a gente tem lá e costurado o véu. Mano, rasgou e deixou arrastado. Então toma cuidado. Se eu tenho a Bíblia com centralidade, eu não vou andar por qualquer vento de doutrinas. Eu não vou andar por qualquer vento de profecia que falarem. A palavra é minha centralidade. Antes de crer, eu vou buscar na palavra se aquilo realmente é de Deus ou não é de Deus. Querem sensações fortes? Assim eu não arrepiei e o Espírito Santo não falou. Não, tem que me arrepiar. Não, do jeito que eu entrei na igreja, saí frio. Mas será que seu irmão saiu frio também da igreja? Interessante, né? Que outra pessoa, quando o culto quando começa a conversar, só você que. Então, o culto hoje foi frio. Mas será que foi mesmo? Então, estão querendo sensações
cair no espírito, coisas assim. E isso não está na palavra, irmãos. Temos que ter a palavra como parâmetro para a nossa vida, centralidade da palavra. Querem satisfazer os seus próprios desejos, como disse o Carlinho ali. Passam então a decretar. Eu decreto. Quem somos nós para decretar alguma coisa para Deus? Quem somos nós? Vermes. Jesus fala assim: vocês são vermes. Vermes. Amarrar demônios das regiões celestiais. Passam curas. Irmãos, palavra. Nós temos que olhar na palavra se aquilo que nós estamos ouvindo vem realmente de Deus. Mas então esquecemos o mais importante, que é a primícia do cristianismo, aquela que deve ser o início e o fim de todas as coisas, a palavra, que é Jesus Cristo. É interessante que a igreja de Antioquia também não tinha acepção de pessoas. Ela tinha comunhão com todos. No versículo 13, capítulo 13, 1, disse assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simão, chamado Níger, Simeão, o chamado Níger. Disse que Níger quer dizer negro. Eu não conheço muito grego. O pastor Júlio pode falar. Parece que no original diz negro mesmo, né? É negro. Parece que Simeão era realmente negro. Níger quer dizer negro. Pode ser o nome pessoal. Pode ser o nome pessoal. Pode ser a raça. Então, isso demonstra que na igreja não havia acepção de pessoas, não havia separação de pessoas. Se chegasse um nordestino aqui, receberia de braço aberto, recebe de braço aberto. Se chegasse, se chegasse um gaúcho aqui, com o seu, como é que fala gaúcho mesmo? Tchê, recebe de braços abertos. Se chegar, Sai dele. sai dele, tchê. Então, o que é isso, irmãos? Não fazer diferença de raça. Quando o amor de Deus, quando a graça de Deus rege aquela igreja, essas diferenças não existem. Fala Deus como somos todos um em Cristo Jesus. Fala assim: somos todos um. Se é um, não existe cor, raça, nação. São todos iguais diante de Deus. Porque a palavra fala que todos pecaram e destituídos estão o quê? Então eu e você, irmãos, estamos no mesmo barco. O negro e o branco, o japonês ou aquele amarelo, está no mesmo barco. Não somos melhores e nem piores. Somos iguais. Todos nós precisamos da graça de Jesus Cristo. Então, não havia preconceito racial, não havia preconceito social. Poderia vir, quem é o mais rico do Brasil hoje? Pessoal, quem é o mais rico do Brasil? Não sei se pode ser isso, mas que seja o mais rico do Brasil. Se chegasse nessa igreja, ela entraria e seria recebido. Se chegasse o mais pobre, seria recebido do mesmo jeito e na mesma qualidade e na mesma disposição. Então não há de ter diferença racial. Onde é que nós vimos na Bíblia que havia diferença racial, social? E Paulo meteu a lenha. Pedro não quis comer com o pessoal quando o pessoal de Jerusalém chegou. Tá vendo? E tem um outro também, que é uma igreja Que faz acepção de pessoas. que fazia na ceia. A igreja de Corinto. Igreja de Corinto. E a questão do Pedro também. Deus mostrou tudo em Pedro mesmo assim. Porque não devemos, a igreja de Cristo não pode fazer nenhuma preconceito social. A igreja de Cristo tem que estar com as portas abertas como essa daí. Quem quiser entrar, ela tem o direito de entrar e nós recebemos de braços abertos, porque foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. Jesus te recebeu de braços abertos do jeito que você está. Ele falou assim: José, vai lá, se purifica, pede pelos seus pecados, depois vem para mim. Foi isso que ele falou? Não. Do jeito que eu estava, ele me recebeu.
do jeito que você estava, Ele te recebeu. Assim tem que ser a igreja de Cristo. E aqui nós sempre dizemos no Capelinha que a igreja é um grande hospital. E como um grande hospital, só tem pessoas que não estão doentes, é verdade disso? Não. O que você encontra num hospital? Doente. E aí outro dia eu vi uma pessoa falando de coisa interessante. Eu não sei onde eu ouvi isso. Que foi como um hospital, a igreja também tem UTI. Tem algumas ovelhinhas que estão na UTI lá, assim, tá vendo? E depois, quando ela é tratada, ela volta para os quartos. E é verdade, irmão. Tem uns em coma. Tem uns em coma. Porque é um hospital, irmãos. Quem procura hospital porque está doente. Quem procura a igreja porque ela se sente necessitada, um pecador que precisa. Sim, que colabora, que ajuda. Mas então, quer dizer que nós precisamos receber as pessoas. A igreja, que somos nós, estamos abertos para receber. Eu sempre falava aqui no Capelinha, se amanhã chegar uma pessoa aí homossexual, como é que a Capelinha vai receber essa pessoa? Se chegar aqui amanhã uma pessoa que é deficiente física, como é que a pessoa vai receber? Só um mendigo, para entrar naquela porta, como é que eu vou receber esse mendigo? Você senta aqui e eu vou sentar ali? Como que a igreja tem que trabalhar com isso? A igreja tem que pensar nisso. A igreja tem que viver isso. Uma casa dividida não prevalece. A marca da igreja é a comunhão. A marca da igreja cristã é a comunhão. Eu sei que vocês vão encher a barriga dia 10. Eu sei disso, que é a panela. Mas é a comunhão, irmãos. É um meio de demonstrar para essa comunidade lá fora que existe uma comunhão entre nós. Existe algo que nos une. Obrigado. E esse algo é Jesus Cristo. Quando assim o fazemos e não fechamos aquela porta, se entrar outra pessoa que não é membro da igreja ou que não frequenta entrar, ela vai ceiar do mesmo jeito. Mas eu não trouxe, não tem problema, você é nosso convidado, senta aí, vamos comer conosco. Isso é igreja. Isso é viver a igreja. Isso é respirar a igreja. Isso é respirar cristianismo. Sem amor pelos outros, não podemos ser conhecidos como os discípulos de Jesus Cristo. Aliás, se tem uma coisa que é diferente, que o cristianismo é diferente das outras religiões, é o quê? É o amor. Se tem algo que diferencia o cristianismo de todas as religiões, é o amor que temos que ter uns pelos outros. Isso Jesus deixou bem claro, claríssimo, em 2 momentos. Amai-vos uns aos outros como vos amei. E em João primeiro fala em Mateus que amarás o teu próximo como a ti mesmo. E em João ele fala assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E essa palavra ela é um pouco mais restrita, porque Jesus amou a mim e a você de tal maneira que Ele deu a vida por nós, se necessário, dar a vida pelo meu próximo. Então, se tem uma marca do cristianismo, é o amor. Ser discípulo de Cristo é ser discípulo do amor. Somos um corpo, um rebanho, uma família, ramos da mesma videira, pedras do mesmo santuário. A falta da comunhão na igreja de Corinto é um sinal que nós falamos aqui de uma igreja infiel, infantil, uma igreja que precisava crescer. Paulo falou assim para eles assim: eu não dou alimento sólido para vocês, porque vocês não aguentam, porque dou papinho, porque vocês são o quê? Criancinhas. Olha, irmãos, ele não estava falando com um bebê, não. Ele não estava falando com criancinha, ele estava falando com pessoas barbadas. Ele já muito tempo de igreja. Para vocês não estão prontos para comer a comida sólida, por isso que eu dou papinhas para vocês. Já pensou se o pastor Júlio chegar assim: ó, hoje eu vou dar uma papinha para vocês. Foi isso que Paulo falou para essa igreja. Que ela estava vivendo na carnalidade, na infantilidade. Precisamos crescer, irmãos. Crescer no conhecimento da palavra. Nós precisamos viver realmente o cristianismo. Hoje é 30%, pastor João.
No Brasil é cristão, que é evangélico, 30, né? Meio que fala que é 30% mais ou menos. E há previsão de que, acho que daqui mais ou menos uns 20 anos chega aos 50%. É isso que eu ia perguntar, vou falar agora. Vai te ver que tipo de cristão estão crescendo ou estão se convertendo nas igrejas. Que tipo de cristianismo está se levando para essas pessoas? A igreja de Antioquia cultivava a comunhão que nós dissemos no versículo capítulo 13, 2, escreve assim: enquanto adoravam ao Senhor, jejuavam. Deixa eu começar, porque esqueci uma palavrinha. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram para as outras cidades. Que comunhão com Deus. Então, eles não só tinham comunhão com os irmãos, mas tinham uma comunhão com Deus. Eles buscavam a direção de Deus, eles buscavam a orientação de Deus, eles buscavam aconselhamento de Deus, adoravam a Deus, serviam, cultuavam, louvavam. Estamos juntos na adoração, sempre juntos. Onde há a oração e jejum, há a manifestação da voz de Deus. A igreja precisa orar e jejuar mais. A irmã falou que na quarta-feira há jejum e oração, não é isso? E eu já vi testemunhas aqui de que Deus está fazendo. A ação de Deus, jejum e oração. Quando isso há, a voz de Deus está naquele lugar, está naquele meio. Ouvem e obedecem o Espírito Santo. Quer dizer, eles não só ouviam, mas obedeciam o Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo falava aos seus corações, eles assim faziam. O Espírito Santo dirige a igreja, convence, regenera, batiza, sela, guia, ensina, dá dons e poder à igreja. Quem dá dons à igreja, aos membros, não é a igreja, mas o próprio Espírito Santo de Deus, agindo na igreja, ele vai distribuir os dons de conformidade com a sua vontade. Sempre falava que na igreja que uma das coisas que eu gosto muito, o que eu gosto muito? Você sabe, cantar. Mas Deus nunca me deu o dom de cantar. Eu gosto de cantar. E a Márcia sabe disso, que de vez em quando eu ouço sua música lá em cima, porque eu gosto de música, eu gosto de música. Gosto de tocar também. Só que Deus não me deu o dom de tocar. Eu já tentei bateria, baixo, guitarra, teclado, mas nada sai, meu pastor. Campainha eu vou lá, não pode campainha. Toca e coloca o dedo lá, faz sozinho. Mas Deus não me deu o dom ainda. Pode ser que daqui Ele pode me dar um dom ainda, até a minha morte, me dar um dom de cantar ou fazer tocar o instrumento. Mas é uma coisa que eu gosto muito da música. Então, e gostar não quer dizer que eu sou o dom. Presta atenção nisso. Posso gostar de muito uma coisa, mas de repente não é aquele que eu gosto que é meu dom. Então Deus, Ele vai te dar o dom e a igreja vai confirmar o dom que você tem. Porque quando eu canto lá em casa, ele me fala: pai, fecha a boca, pai, por favor. Então eu já sei que não é o meu dom. Mas então, é o Espírito Santo que direciona e que distribui. Muitas vezes tomamos decisões pessoais, realizamos coisas sem consultarmos o Espírito Santo de Deus. É como quando eu estou levantando um prédio, depois que eu termino o prédio, eu vou chamar o arquiteto para ver, ou o engenheiro, para ver se o prédio já está bom. Quando eu devia ter consultado o engenheiro, o arquiteto, antes de construir o prédio, desde o alicerce. Assim fazemos com Deus. Depois que tomamos a decisão, vamos perguntar para Deus se aquilo é correto ou não. Então a igreja a igreja de Antioquia fazia diferença aonde ela estava. Aí era também uma igreja missionária. Apareceu bem o Espírito Santo e a nós. Então, primeiro a vontade do Senhor, depois a nossa. Primeira é a vontade de Deus, depois a vontade nossa. Primeiramente, sempre. Então, versículo 13, quando nós lemos, capítulo 13, 2, 3, lemos, então, que ela também, a Antioquia, cultivava também uma visão missionária. Toda a igreja, irmãos, toda, sem exceção, tem que ser uma igreja missionária. Aí quando eu falo missionário, irmãos, vão pensar: mas então a igreja tem que mandar pessoas para outros países. Também, mas ela é missionária primeiramente onde ela está.
aonde ela está é em primeiro lugar de missões. Depois ela vai enviar para outros lugares. Então, a igreja de Cristo, quando a graça de Deus age sobre ela, ela é uma igreja missionária. A igreja se envolve com missões, porque é o Espírito Santo que a separa. Foi o Espírito Santo que separou Paulo e Barnabé para ir para outra cidade. Quando nós jejuamos, oramos, ouvimos a voz do Espírito Santo e obedecemos e põe ela em prática, nós colocamos a vontade de Deus em prática. A igreja está envolvida juntamente com o Espírito Santo nessa obra missionária, esse processo de envio. Ela entende que ela despede o missionário, mas o Espírito Santo é que os envia. Nós temos, mas a minha igreja enviou. Não, a igreja enviou ninguém. A igreja, ela se despede, quem enviou é o Espírito Santo. Quem envia é o Espírito Santo. A Sônia e o Ricardo foi lá para o Nordeste evangelizar. Não foi o Capelli que enviou, foi o Espírito Santo. Falou: Sônia e Ricardo, vocês agora têm uma missão lá no Nordeste agora para levar o Evangelho. Desculpa, Sr. Júnior, você vai ficar. Me perdoe. Então, mas é isso aí, quem envia é o Espírito Santo. A igreja ainda não vai. Então, mas quem envia? Ainda não percebeu isso aí. É só um exemplo, irmãos, é só um exemplo. Então, mas quem envia é o Espírito Santo. Enquanto adorava, diz a palavra, jejuava, diz o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que o Espírito que eu tenho chamado. Deus tem chamado, Deus tem nos separado para a glória de Deus. Ele também orienta. Quando chegar à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo de Deus os impediu. Atos 16, 17. O Espírito Santo é que abre e fecha as portas. As ações missionárias mantêm a igreja sempre viva, com o desejo de levar a salvação em Cristo a outras pessoas. Ela se sente incomodada enquanto não está realizando esse chamado. Então, irmãos, nós temos que sempre pensar que nós precisamos, nós estamos encerrando, a igreja precisa ser uma igreja missionária. Ela tem que sentir o desejo de que outras pessoas tenham conhecimento de Jesus Cristo. Que a salvação que você tem, que Deus te deu em Cristo Jesus, possa outras pessoas ter também. E elas vão ter quando nós começarmos a proclamar. Como ouvir se não há quem? Eu preciso pregar. A igreja precisa pregar. As pessoas precisam ouvir, mas precisa de pessoas para pregar, para elas ouvirem, e ao ouvir se converterem a Jesus Cristo. Quando nós envolvemos com a salvação dos outros, aquecemos a nós mesmos, nossos corações ficam fervorosos. Sabe a mesma coisa, irmãos? Isso aconteceu comigo e com certeza aconteceu com você. Quando nós nos convertemos, nós queremos sair para a cidade, e falar de Jesus, sim ou não? Soninha? Não é verdade? E hoje? Por que nós não temos esse mesmo ímpeto hoje? Sabe que o mesmo Espírito Santo que me converteu há 20 e poucos anos atrás é o mesmo de hoje? Ou porque eu não estou dando espaço para ele na minha vida? Primeiramente esfriou. Oi? Primeiramente esfriou. Mas tem que aquecê-lo. Mas a gente faz isso na próxima. Hã? No primeiro amor você quer falar com todo mundo. Aí depois você vai acabando na vida. Então, mas aqui, você vê que em Antioquia, isso não esfriava. Sempre estava aquecendo, porque eles sempre estavam preocupados em trazer novas vidas para os pés de Jesus Cristo. E quando assim nós nos preocupamos, a igreja fica aquecida. Concluindo, e aí eu quero concluir com algumas perguntas que vocês vão responder a vocês mesmos. O que você está fazendo como igreja de Cristo? Quais estão sendo as suas atitudes como igreja de Cristo? Você que se diz cristão, tem demonstrado isso através da sua vida, das suas ações? Como as pessoas têm me visto? Como a pessoa tem te visto? Qual é o seu relacionamento com as pessoas de fora? E se diz cristão, hein? Olha aí como é que está a gente. Como é que é isso? Eu vi um testemunho hoje interessante.
da igreja, que do lado tem um condomínio, e esse condomínio se sentiu incomodado, porque na hora do culto, começava o culto, era às 9 horas, se eu não me engano, 9, 10 horas, e perturbava eles dormir. Eles foram abrir um BO contra essa igreja. Aí o BO chegou para a igreja. Aí os pastores falaram o seguinte: queremos uma reunião com os condôminos, né? Chamaram eles. Falaram assim: por que vocês não falaram com a gente antes? Porque nós iríamos nos adequar. Diz que o pessoal ficou envergonhados. Os condôminos ficaram envergonhados por da atitude que eles estão fazendo. Não tem nenhum problema. Vamos sentar e vamos resolver a questão. E resolver a questão. Então, como é que a comunidade tem nos visto? Imagina se essa igreja entrasse num debate ou contratasse um advogado. Não, nós temos razão, porque terceiro horário já podia fazer isso a igreja. Mas não, vamos chamar esse pessoal, vamos conversar com esse pessoal e resolver o problema. Hoje a comunidade, a igreja se vive muito bem, porque houve sabedoria no tratar o assunto. Mas você tem sido realmente embaixador de Cristo nesse mundo? Temos representado o reino de Deus nesse mundo? Aonde eu estou? Eu represento Cristo, o reino de Deus? Que Deus, irmãos, possa nos abençoar. Você tem feito o nome de Cristo conhecido através da sua vida? Você tem deixado Deus te usar? Como as pessoas têm, seus amigos, colegas, te vê como discípulo de Jesus Cristo? Como as pessoas te vê como um membro dessa igreja? Olha lá, tá vendo? Vai um membro de capelinha ali, ó. Olha, aquela igreja lá é muito boa. Como é que as pessoas têm te visto? Porque a maneira que ela nos vê é a maneira que ela vê a igreja. A maneira que eu ajo, ela vai agir com a igreja. Prestemos atenção, irmãos. Porque se nós queremos que mais pessoas se acheguem ao pé de Cristo, nós temos essa responsabilidade. E essa responsabilidade é minha, é sua, é nossa, é da igreja de Cristo. Amém? Nossa, foi longe, perdão. Vamos ficar em pé? Antes, vou sentar um pouquinho só. Eu quero que os irmãos ouçam uma música.